A paz do Senhor Jesus, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, neste sábado, chamado sábado da preparação, dia da preparação, ou sábado da espera, como alguns conhecem também como sábado de aleluia. Queremos aqui refletir na palavra. Lucas capítulo 24, versículo 49 a seguir, vai dizer assim a palavra de Deus para nós. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido, desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um varão por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus que também esperava o reino de Deus, esse, chegando-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro esculpido numa rocha, onde ninguém havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. O mandamento judaico da lei de Moisés, seguindo aí os princípios mosaicos, ele diz respeito também ao sábado, né? Onde os judeus tinham que guardar o sábado como um dia de descanso para toda a nação judaica. Jesus morre numa sexta-feira. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor fala que ele expirou, que ele exclamou, entregando o Espírito nas mãos do Pai por volta da hora nona, isto é, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde da sexta-feira, para chegar perto das 6 horas da tarde, eram apenas 3 horas dele morto na cruz do Calvário. E eles não poderiam deixar aquele corpo na cruz, porque segundo o costume judaico, depois das 18 horas, depois das 6 horas do sábado, não podiam mais fazer obras, não podiam mais trabalhar, porque o Shabá iniciava-se então às 6 horas do sábado, indo até às 6 horas, indo das 6 horas da sexta-feira até às 6 horas do sábado. Então iniciaria ali às 18 horas e eles não poderiam deixar o corpo de Cristo na cruz. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus e fala que queriam então sepultar o corpo dele. E assim Pilatos libera, surpreso, porque em Mateus fala que Pilatos ficou surpreso de já ter morrido, morreu muito rápido, a forma violenta a qual ele foi julgado e também condenado, a morte dele foi bem rápida, sofrendo aí uma quinta-feira, noite inteira de quinta-feira, início de amanhã de sexta, e depois carregando a sua cruz por todo aquele caminho, aquele percurso, e foi pregado na cruz às 9 horas da manhã. Das 9 da manhã até às 15 horas, o tempo foi suficiente grande de sofrimento, de agonia, onde o seu sangue foi se esvaindo, onde não tinha mais forças em seu corpo físico, levando então a uma morte às 15 horas da sexta-feira. Não foi rápido. Pilatos achou que tinha sido rápido, mas não foi, porque a agonia foi muito grande. E quando viram que ele já estava morto naquela cruz, de tanto sangue que ele perdeu, ainda um soldado chegou ao lado e furou com uma lança o corpo de Jesus, perfurando para ter certeza que ele havia morrido. Nenhum osso foi quebrado, segundo as Escrituras. Nenhum osso foi quebrado para se cumprir essa Escritura sagrada. E aí nós vemos então que depois de morto, os amigos de Jesus, os discípulos, José de Arimateia, então retiram o corpo dele para levar até um sepulcro cavado numa caverna, ali novo, ninguém tinha ainda sido sepultado naquele lugar, e ali enterram ele, sepultam ele antes das 18 horas. Depois das 18 horas do sábado, começa então a grande espera. A espera que talvez alguns não entendiam, porque na cabeça dos discípulos, ele já havia falado, já havia anunciado que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas parece que o ser humano tem uma mente curta e se esquece daquilo que Deus fala. Muitas vezes nós também, como seres humanos aqui do século XXI, esquecemos daquilo que Ele tem falado para nós, das suas promessas,
dos livramentos, das bênçãos que Ele nos tem dado e de coisas que Ele falou com a gente que ainda vai acontecer. Assim também foi com os discípulos. Esqueceram. Quando acabou que sepultaram Jesus, parece que tudo havia terminado. Os sonhos que eles tinham planejado, aqueles que sonhavam para o futuro de Israel, para o futuro de Jerusalém, parece que tudo tinha ido por água abaixo com a morte de Cristo. Mas não foi bem assim. Após a morte, ele estava começando a operar a obra da redenção. Quando ele disse ali na cruz do Calvário, está consumado. Quando ele expirou, está consumado, ele falou, está pago. Está pago o preço para perdão dos pecados. Está pago um alto preço para remissão e redenção da alma humana. O homem, a mulher, que até então só conhecia expiação de pecado por meio de sangues de bodes, de carneiros, de cordeiros, agora tem direito a uma redenção através do sangue do Cordeiro de Deus. Ele cumpriu esse requisito. Então, quando sepultam ele antes das 18 horas, ali não estava terminado, não estava acabado. Ou seja, estava apenas começando. Era o início de uma grande vitória. Era o início de uma grande bênção para mim e para você. Em Hebreus, a palavra do Senhor nos fala que bem claro aqui em Hebreus capítulo 9, versículo de número 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. Porque se sangue de touros e de bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então nós vemos aqui em Hebreus capítulo 9, que o escritor, ele declara que Cristo, ele é o sumo sacerdote, não dessa criação, mas de uma criação maior, isto é, não dessa terra, mas uma criação que foi feita no céu. E Apocalipse capítulo 13 também nos declara, bem claro ali a palavra do Senhor, que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já havia programado, planejado, quando fundou o mundo, que Jesus iria padecer numa cruz, derramar o seu sangue para ser o meio de salvação que nós precisávamos. Estava cumprido. Então, imagine uma coisa. Se ele morreu, expirou na cruz, sendo Deus, sendo o Cordeiro Imaculado, ele estava realmente morto? Ele estava dormindo, como alguém fala, estava dormindo o sono do descanso? Alguns chamam o sábado de o sábado do descanso, o sábado do silêncio, o sábado da espera, de reflexão. Só que Jesus não estava em silêncio. Deus não dorme. Salmo 121 é bem claro quando fala: aquele que te guarda não tosquenejará, não dormirá o guarda de Israel. Ou seja, Deus não dorme. Se Deus não dorme, Jesus também não dorme. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava, após aquela morte na cruz do Calvário e colocarem ele no sepulcro, simplesmente o corpo humano, o corpo de homem, o corpo formado ali através do gene humano, foi colocado no túmulo. Mas aquele Espírito Santo que veio até Maria, quando Jesus foi ali encarnado nela, quando o anjo Gabriel fala para Maria: você vai engravidar, você vai gerar em seu ventre o Salvador, pelo poder do Espírito Santo. Então o mesmo Espírito Santo, que é Jesus, que estava com Jesus, levanta ele naquele túmulo, mesmo que ninguém estava vendo, mas ele fez uma grande obra. Eu vejo aqui então em Hebreus, como nos fala aqui a palavra, por isso Jesus é mediador de um novo testamento. Um pouquinho antes fala aqui no versículo 14,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Ou seja, Jesus estava fazendo algo. Como ele não dorme, ele estava completando, após aquelas 18 horas de sábado, a obra da redenção. Ele estava como um cordeiro, como um sacerdote, primeiramente, que pega o sangue do cordeiro, pega naquela taça, aquele sangue e leva até o altar. Só que o altar não era o altar do templo em Jerusalém, o altar celestial. Ele leva aquele sangue até Deus e mostra para Deus: aqui está o sangue que eu derramei para a remissão dos pecados. Não precisaria mais, então, a partir daquele dia, derramar sangue de ovelhas, de touros, de bodes, de cordeiros, de pombos. Não precisaria mais, porque o sangue dele foi derramado. Ele entrou no santuário, como diz Hebreus 9, ele entrou no santuário com sangue perfeito, com sangue puro, com sangue sem mancha, com sangue sem contaminação, sem pecado, para mostrar, para apresentar a Deus aquele sangue que ele mesmo falou, antes da fundação do mundo, declarou que Jesus viria morrer pelos seres humanos. Desde o princípio, antes mesmo da fundação do mundo, Jesus chega e fala: agora aqui está o meu sangue. Não somente para Deus, mas também para as potestades, para os principados, para os demônios, para Satanás. Ele fala: este é o meu sangue. Lá em Mateus capítulo 26, quando ele morre, quando ele está na última ceia, ele pega aquele cálice, ele mostra para os discípulos, levanta aquele cálice, e ele fala: este é o meu sangue. É como se ele dissesse após a sua morte: este é o meu sangue, Satanás. Este é o meu sangue, morte. Onde está a tua vitória, ó morte? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Segundo 1 Coríntios capítulo 15, ele fala: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a tua vitória? E lá em Mateus 26 ele fala: este é o meu sangue. Esse sangue nos redimiu, esse sangue nos perdoou, esse sangue nos salvou. Agora então Jesus trabalhava no sábado, apenas para esperar amanhecer o dia de domingo, para sair do túmulo e se mostrar ressurreto. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus revele o seu poder ao nosso coração e nós possamos aprender, meditar, refletir cada vez mais na palavra e aprender o que Deus tem para nós. Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Deus Santo, a nossa vitória pelo poder do sangue do Cordeiro, que morreu por nós na cruz do Calvário, que morreu, Senhor, e que operou por completo a obra da redenção através do sangue remidor, de um sangue, Senhor, que não é de animais, mas do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste dia, Senhor, que nós estamos comemorando o sábado da espera, ó Deus, nós sabemos, Pai Santo, que houve uma obra grandiosa que Jesus fez também neste dia, porque o Senhor escreveu no Salmo 121 que o guarda de Israel não dorme, e nós acreditamos, meu Deus Santo, que Jesus está presente em nossa vida, e nós acreditamos, Senhor, no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, e nós sabemos que o Senhor tem poder para redimir qualquer pecador, Senhor, porque aquele sábado, meu Deus, não foi um sábado comum, não foi um sábado como os demais, mas foi um sábado de libertação, um sábado de paz, um sábado de bênção, Pai, porque não mais precisaríamos levar sangue de animais até um altar, porque nós apenas temos que acreditar no sangue de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, nos dê força para continuarmos crendo. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, para que creia sempre, Pai, no poder do sangue que nos salva, o sangue do Cordeiro imaculado. Em nome de Jesus eu faço esta oração. Amém, amém. Meu irmão, meu amigo, que Deus abençoe a sua vida. Vamos então agora aguardar mais uma última reflexão, que será no domingo de Páscoa. Amanhã, pela manhã, então, estaremos comemorando a ressurreição de Cristo, o marco da cristandade, o início de uma vida vitoriosa, onde a morte não tem mais vitória sobre nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.